Em linhas muito gerais, um sistema de numeração é uma forma de registro de contagens, né? E aí, cada civilização, cada cultura, enfim, foi desenvolvendo ao longo da história diferentes tipos, né, de registro, diferentes tipos de sistema de numeração. Esse sistema de numeração que nós usamos hoje, né, que é o sistema, de uma maneira geral, instituído, é um sistema com características particulares, né? Mas a gente poderia usar outro sistema que cumpriria da mesma forma com essa função que é a função de registro, né? O sistema que a gente está habituado é um sistema que a gente chama de sistema indo-arábico, né? Ele tem esse nome porque disse que ele tem raízes históricas, né, de desenvolvimento na Índia e foi difundido e aperfeiçoado, enfim, pelos árabes. Então ele é um sistema, a gente diz, indo-arábico. E as principais características do sistema de numeração que a gente usa é que ele é um sistema decimal e posicional. Então nós usamos um sistema de numeração decimal e posicional. E é importante entender o que significa isso, né? Ser decimal e ser posicional, porque de fato são essas duas características que vão definir e diferenciar então esse sistema que a gente usa de outros. Vamos pensar no seguinte: a gente tem formas variadas aí de fazer registros de contagens, né? E uma das formas mais elementares, talvez eu diria, para fazer algum registro de contagem por exemplo, eu ter um risquinho, e esse um risquinho ele representa a unidade, e eu vou colocando risquinhos um do lado do outro, e essa quantidade de risquinhos, então eu vou somando elas, e ao somar, isso me dá o registro que eu estou querendo, né? Vejam que o princípio desse tipo de registro que eu acabei de falar agora é um princípio aditivo, né? Eu tenho um determinado símbolo e eu vou acrescentando esse símbolo e vou adicionando o valor que ele tem para chegar, então, no número, né? No registro correspondente daquilo que eu estou contando, daquilo que eu estou medindo. A gente tem alguns sistemas desenvolvidos, né, por diferentes culturas que usam desse princípio aditivo. A gente pode até pensar num sistema que até de certa forma comum, a gente tem algum contato, que é o sistema romano. Se a gente pensar no sistema de numeração romano, vocês lembrando dele, né, ele é um sistema aditivo. Como é que a gente representa o 1? Tá lá, né? Com o i. Como é que a gente representa o 2? A gente coloca 2 is. O 3, 3 is. Né? Vejam que esse tipo de representação é uma representação aditiva. Ainda no sistema romano, qual é o símbolo que é utilizado para representar 10? É o x. Né? Então, utiliza-se esse símbolo para representar essa quantidade 10. Como é que a gente representa o 12 em números romanos? A gente coloca x e i. O que significa isso? No sentido de que, qual é o princípio dessa forma de registro? O princípio é esse, um princípio aditivo. Eu tenho um símbolo para o 10, que é o x, e eu tenho símbolo para o 1, que é o i. Então, eu acrescento esses símbolos e a soma dos seus valores é o resultado, então, desse número, né, desse registro aí que eu tô querendo. O nosso sistema, ele é um sistema que tem um princípio diferente, né? Vejam que para eu escrever 12 no nosso sistema, eu utilizo o símbolo que nós temos estabelecidos para o 1, e eu utilizo o símbolo que nós temos estabelecido para o 2. Entretanto, eu não faço a soma dos seus valores, porque se eu fizesse a soma dos valores, assim como eu acabei de fazer no sistema de numeração romano, eu teria o registro de uma outra quantidade que seria o 3, né? E o nosso sistema não faz isso. Então ele coloca lá os símbolos, o 1 e o 2, mas
para eu determinar o valor desse registro, eu não faço a soma. Então, o nosso sistema de numeração, ele não é um sistema aditivo, né, como a gente chama, no sentido do que eu acabei de colocar, e sim um sistema posicional. Bom, a gente precisa entender daí o que é isso, né? A ideia de ser posicional significa que um símbolo, ele não tem um valor fixado de uma vez por todas, quer dizer, o valor daquele símbolo vai depender da posição que ele ocupa. Vamos pensar em 12 e 21, né? Vejam que os símbolos são os mesmos, então eu tenho o símbolo aí de 1 e eu tenho o símbolo de 2. Entretanto, o valor desse 1 e desse 2 em 12 e 21 são valores distintos. Se eu pensar no 12, o valor daquele 1 que está ali é de 10. Aquele 1 do 12 vale 10, ou seja, vale um grupo de 10, vale uma dezena. Ele não está valendo uma unidade, ele está valendo uma dezena. Então, o valor dele é um valor que varia conforme a posição. Se eu olhar para o 21, o 1 que aparece em 21 tem valor de unidade. Então, embora o símbolo seja o mesmo, embora os dois representem 1, o 1 que está sendo representado tem um valor diferente. No 12, esse 1 vale uma dezena, portanto 10. No 21, esse 1 vale uma unidade. E é isso que significa dizer que o nosso sistema é posicional, né? Ele não é um sistema aditivo, ele é um sistema posicional. A outra característica que o nosso sistema tem é ser um sistema decimal, né? Como a gente fala. E aí, o que significa ser decimal, né? Significa que os agrupamentos que a gente faz no nosso sistema de numeração são agrupamentos de 10 em 10. Tá, mas o que significa isso? A gente tem que pensar da seguinte maneira. Vamos supor que eu tenho um monte de objetos aí para serem contados, né? Eu preciso quantificar essa coleção de objetos que eu tenho em mãos. E aí eu posso fazer isso de algumas formas, né? Eu posso ir pegando um a um e fazendo essa contagem, ou eu posso usar de outras estratégias. Como eu tenho um número grande aí de objetos a ser contados, eu posso fazer grupos de objetos que facilitem a minha contagem. Então, se eu faço, sei lá, grupos de... Isso é até corriqueiro, quando a gente tem, assim, muitas coisas para contar. O que a gente costuma fazer? A gente faz punhadinhos, né? A gente faz grupos com uma quantidade X de elementos, e isso nos ajuda depois na contagem final. Porque ao invés de contar um por um, eu vou contar quantos grupos, né, daquela quantidade determinada de elementos eu obtenho. Então, o sistema de numeração decimal, ele nada faz além disso, né? É exatamente o que ele faz. Ele vai contar de um em um. Quando chega num determinado ponto, a gente vai dizer assim, opa, agora fica muito trabalhoso contar de um em um, vamos contar em grupos. E aí a gente vai agrupando de 10 em 10, né? São as dezenas. Esses primeiros grupos de 10 que a gente faz são as chamadas dezenas. Então, o que são as dezenas? São grupos de 10 unidades. E aí a gente conta lá. Ah, eu tenho uma dezena, duas dezenas, três dezenas, quatro dezenas, cinco dezenas, até que eu tenha 10 dezenas. Quando eu tiver 10 dezenas, eu faço um novo grupo, né? Que é o grupo das centenas. E aí eu tenho lá uma centena, duas centenas, eu tenho até 10 centenas. Quando eu tiver 10 centenas, eu faço um novo grupo, que é o grupo do milhar, e assim sucessivamente. Então, o nosso sistema de numeração é um sistema que vai contar sempre de 10 em 10. Quando eu digo de 10 em 10, é em grupos de 10 em 10. Então, eu começo com a unidade, quando eu alcançar 10, eu agrupo, ganho a dezena. Eu conto dessa forma agrupada em dezenas até que eu tenha 10 dezenas. Quando eu tiver 10 dezenas, eu agrupo novamente. E aí eu tenho a centena.
E aí eu vou contar de centena em centena até que eu tenha 10 centenas. Se eu tiver 10 centenas, eu junto novamente num novo grupo que eu chamo de milhar. E aí, quando eu tiver 10 milhares, eu junto novamente num novo grupo e assim sucessivamente. Então, o nosso grupo é um grupo de base 10, a gente fala, né? Base significa agrupamento, é um sistema que agrupa de 10 em 10, tá certo? Então, essas duas características, ser posicional e ser decimal, é o que definem o sistema de numeração que a gente está tão habituado a usar, que é o sistema de numeração indo-arábico. Poderia ser de outra forma? Claro que poderia. É o que eu acabei de falar. Existem sistemas que não são posicionais, né? São sistemas aditivos. Existem sistemas que não agrupam de 10 em 10. A gente tem a ideia, né? Acredita-se que o nosso agrupamento de 10 em 10 ele seja proveniente da quantidade de dedos que a gente tem na mão, quer dizer, então, muito possivelmente, né? A gente contava usando as mãos e aí essa quantidade de dedos é o que faz, é o que dá suporte para essa forma de agrupar que acabou se solidificando. Mas o fato é que a gente pode agrupar da forma que a gente quiser, a gente pode contar da forma que a gente quiser, e existem outros sistemas de numeração que utilizam outras bases, né, como a gente chama, que utilizam outras formas de agrupamento. Um dos sistemas bastante conhecidos, por exemplo, é o sistema babilônico. A gente diz que ele tem uma base sexagesimal, ou seja, eles agrupam de 60 em 60 e não de 10 em 10, como a gente está habituado. A gente, inclusive, lida com esse sistema, embora a gente muitas vezes nem perceba, mas a gente lida com esse sistema. Quando a gente está contando tempo, a gente conta o tempo com base num sistema sexagesimal, né? Então, a gente tem a unidade, aí vamos partir do segundo, a gente tem o segundo, que é a unidade, e aí o que acontece? A gente vai contando essas unidades. Quando a gente chega em 60, a gente agrupa isso num novo conjunto, né, que é um minuto. Então, 1 minuto tem 60 segundos. Como é que a gente conta os minutos? A gente vai contando minuto, 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 até chegar em quanto? Até chegar em 60. Quando a gente chega em 60, a gente reagrupa num novo grupo, né? E esse novo grupo é o que a gente vai chamar de hora. Então, essa forma de contagem do tempo é uma contagem que tem, por pressuposto, uma base 60, um agrupamento de 60 em 60, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que o tempo a gente conta de 60 em 60 e não de 10 em 10, né? Por que a gente não junta 10 segundos, depois 10 segundos, e aí nos daria um minuto, por exemplo, a gente juntaria 100 minutos para dar a hora, por exemplo. Vejam, se a gente fizesse dessa forma, a gente estaria usando um sistema de base 10 para fazer a contagem de tempo, mas historicamente não é essa herança que a gente tem para contagem de tempo, a gente permanece com uma herança aí de base 60 e é por isso que a gente conta o tempo de 60 em 60. Bom, então é isso, né? O que fica de tudo isso é essa ideia, quer dizer, um sistema de numeração é nada mais do que um sistema de registro de contagem, né? E o sistema de numeração que a gente está habituado, que a gente utiliza, é um sistema de numeração, portanto, posicional, né? O valor dos símbolos que a gente usa para registro, ele depende da posição que ele ocupa, por isso ele é posicional. E, para além disso, ele é um sistema que tem base 10, ele agrupa de 10 em 10, ele conta, ele faz contagens a partir de agrupamentos de 10 em 10. Esse é o sistema indo-arábico que a gente utiliza aí cotidianamente nas nossas atividades. É isso, pessoal, espero que tenham gostado. Em breve a gente volta com mais um conteúdo aqui no canal Forma Temática.